Segundo Reis, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim: falou o jovem, que é de terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie-me um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, e seus cavaleiros, e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter contigo, por se ia de pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio pôr-se diante e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei isso como ele, para que eu aceitasse, e ele recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te de que teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quanto o meu senhor entra na casa do irmão para ali adorar, e a ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de me encurvar à casa do irmão. Quando assim me prostrar na casa do irmão, nisso perdoe esse teu servo. Eliseu disse: vai-te em paz. Amém? Vamos orar a Deus? Peça para Deus falar contigo agora através dessa palavra. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença agora, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra as portas do céu, Senhor, e nos orienta, nos ensina aquilo que precisamos aprender de ti na noite de hoje. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem guardado e preparado para cada um de nós, Senhor. Pai querido, que nenhum de nós venha sair daqui sem entender aquilo que o Senhor tem a transmitir. Eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmão, pode sentar, irmão. Como a nossa campanha envolve fé,
hoje, mais uma palavra que envolve fé. Naamã era um general do exército, era um homem importante, querido do rei, né? Só que ele era um homem leproso, um homem de grande poder, de grande influência, mas era leproso. E diz aqui a palavra que uma menina tinha sido aprisionada, pega como escrava, e foi levada até a casa dele, né? E quando essa menina viu que Naamã era leproso, o que ela falou? Ah, se o meu servo conhecesse o profeta, ele seria curado, ele seria limpo. O que aconteceu então que, quando caiu no ouvido de Naamã, Naamã se interessou em buscar essa cura? Nós falamos ontem que muitas pessoas vão atrás até das coisas de Deus por curiosidade, né? Para saber se realmente funciona ou não. Mas também se cria uma expectativa, ou então uma esperança. Naamã teve uma esperança. E eu quero que os irmãos entendam, esperança não é fé. Curiosidade também não é fé. Querer também não é fé. O cego que Jesus fez o lodo, queria ser curado, mas ele não tinha fé. Ele passou a ter fé quando o Senhor sujou o olho dele de lodo e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Então ele passou a ter fé. Tem uma passagem na Bíblia que tem dois cegos. Os dois cegos ficaram seguindo Jesus, de um lado para o outro. Onde Jesus ia, eles iam atrás, né? Não estavam vendo nada, mas estavam ouvindo. Chegou um momento que eles clamavam o tempo todo, né? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia. Chegou um momento que Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Ah, nós cremos. Chegou um momento que eles já estavam acreditando. Então recebo de acordo com a fé. Eles receberam a cura da cegueira. Precisou eles andarem atrás de Jesus, eles terem um tempo com Jesus para eles entenderem o que era a fé. Às vezes, há uma necessidade de nós passarmos um período dentro da igreja ouvindo da palavra. E muitas vezes se diz assim, mas não está acontecendo nada. Não aconteceu nada comigo. O que eu estava esperando não aconteceu ainda. Deus está tratando você. Há necessidade de você ficar um período ouvindo, para que no momento certo, quando o Senhor vê que você realmente já está com fé, Ele opera um milagre na tua vida. E de repente você diz assim, não, mas eu já estou na igreja há 200 anos, eu já conheço tudo que é passagem da Bíblia, já li a Bíblia do começo para o fim, do fim para o começo, 4, 5 vezes. Ah, mas eu entendo tudo, eu sei tudo, mas não tem fé. Tua fé não nasceu ainda. Não, mas eu tenho fé, irmão. Querer é uma coisa, desejar é outra coisa. Quer dizer, várias coisas pode você sentir. Fé é crer verdadeiramente. Fé é um movimento diferente dentro da pessoa. Quando nós falamos hoje de bem-aventurado aquele que não vê, né? Crê sem ver, ou não vê e crê, esse é bem-aventurado, porque é aquela pessoa que acredita naquilo que Deus vai fazer sem ver, sem tocar. E essa fé precisa ser trabalhada na vida da pessoa. Enquanto essa fé não passa a ser trabalhada na vida da pessoa, muitas vezes a pessoa não consegue receber o que deseja. Porque ainda é só desejo, ainda é só querer, ou só expectativa, né? Então, ela não vai conseguir receber. Naamã, quando aquela escrava, aquela menina falou que se ele fosse até lá Israel e falasse com o profeta, ele seria curado, criou o quê? Uma esperança no coração de Naamã. Naamã era um homem importante, né? Ele falou, bom, agora então tem uma esperança, então não está tudo perdido. Ainda tem uma esperança para mim. Ainda vai acontecer, eu posso ser curado. Então o que ele fez? Foi lá, comentou com o rei, e o rei fez uma carta para ele ainda. Vai lá, apresenta para o rei lá, e diga para ele te curar. E Naamã foi tudo feliz da vida, não foi? Alegrinho, né? Por quê? Porque para curar uma pessoa de lepra, o que se pensou? É o rei que vai curar, é o homem mais importante da cidade, do local.
Né? Hoje tem muita gente que diz assim, não, mas para mim receber uma cura, eu tenho que procurar o melhor médico. Eu já tive muito médico que foi envergonhado, irmão. Muito médico. Já tive um médico que chegou para mim e falou assim, teu pai tem 2 horas de vida. Eu falei, a tua palavra? Ele falou, mas a palavra do meu Deus não é. Quinta-feira meu pai está de alta em casa. O médico deu uma risadinha. Eu falei, vamos ver então. Na quinta-feira meu pai estava em casa. E depois eu voltei a falar com o médico de novo. Como dizer, o senhor não falou que meu pai ia morrer, o médico correu de mim. Está vendo? Mas ele é um homem importante, é o mais importante que tinha. Falou, está falado. Mas o meu Deus não falou. Irmãos, Naamã criou uma esperança. Eu vou ser curado, vou lá no rei. Chegou lá, o rei rasgou as vestes. O rei ficou indignado. Eu não sou Deus para curar ninguém. Aí Naamã caiu a esperança, perdeu a esperança. Aí Naamã foi para baixo. Pronto, não aconteceu nada. Agora estou perdido. Minha esperança era esse homem me atender. Agora o homem não me atendeu, mas o profeta de Deus, Eliseu, ouviu falar que ele estava na cidade. Então Eliseu dizia assim, diga para Naamã que ainda tem profeta em Israel. Aí Naamã correu lá, pensou com ele, agora eu chego lá, esse profeta vai me atender. E vai correr me atender, e vai colocar, está aqui na escritura, vai colocar as mãos sobre mim, e vai fazer alguma coisa para tirar a lepra. Eliseu nem atendeu ele. Mandou um recadinho para ele. Diga para ele lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes se ele quiser ser curado. Pronto, acabou a esperança de Naamã. Naamã ficou indignado. Como muita gente fica hoje. Tem muita gente hoje que corre para a igreja buscando uma bênção. E ele chega e ele acha assim, o pastor vai chegar, vai pôr a mão sobre mim, vai orar, vai fazer jejum, vai fazer isso, fazer aquilo, e vai acontecer. E muitas vezes o pastor naquele dia nem falou nada, nem tocou no assunto, né? Mas o pastor está dando uma palavra. Deus está usando o pastor para dar uma palavra. E a pessoa sai da igreja, poxa, mas eu fui lá para ser com o pastor, ele ia pôr a mão, sapatear, pular para cima, orar, dar uns gritos, para ver se acontece. Não aconteceu nada, o pastor não fez nada, né? Da história de uma senhora, um pastor amigo meu, pastor Carlos, uma senhora, ela tinha tudo que é tipo de doença que você possa imaginar, irmão. Tudo que você pensar, ela tinha, de tudo ela tinha um pouco. E ela chega no médico, e o médico mandou ela fazer uma série de exames. E o médico mandou, ela fez os exames, levou para o médico falou, olha, a senhora tem isso, e foi dizendo, um jornal de tudo que ela tinha. Então agora a senhora vai ter que fazer um tratamento assim, vai ter que tomar remédio para o resto da vida, isso, mais aquilo, blá. Coitada da mulher, a mulher desanimou, né? Daí a mulher pegou e disse, não, pera um pouquinho, se eu tenho tudo isso, então eu praticamente estou morta. O médico disse, o senhor está no fim do picado, você não tem mais jeito. Tem de tudo aqui, tudo que não presta tem. Ela falou, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou na igreja, vou falar com meu Deus, eu vou resolver essa situação. O médico falou assim, então vai onde você quiser. Porque você está cheio de problema, tá. Eu não vou dizer um monte de enfermidade, mas era um monte. Aí, ela correu para a igreja. Chegou na igreja, ela foi cheia de esperança. Ela chegou lá e pensou assim, eu vou chegar lá, falo com o pastor Carlos, e o pastor Carlos vai fazer uma oração daquelas fortes e fervorosas, que todo mundo diz, oração forte, né? Não sei de onde que tira essa oração forte, não existe oração forte, irmão. Ou é oração com fé ou sem fé, né? Mas ela pensou assim, vamos fazer uma oração forte e tal, e aí eu vou ser curado. Então ela foi para a igreja, chegou na igreja, aquele dia o pastor estava cansado, o pastor tinha trabalhado o dia inteiro, estava cansado, até aquele dia que o pastor não está muito animado em fazer oração, né? Ele está meio cansadão e tal, e ela veio e falou, pastor, a questão é o seguinte, pastor, eu fui no médico, eu fiz os exames, eu tenho isso, e eu vim aqui, pastor, para você orar por mim, porque eu tenho certeza, eu creio que Deus vai me curar. E o pastor, não, irmão, vai curar, se vem cá, irmão, que eu vou orar. Aí o pastor pegou, só colocou a mão, Deus, por Senhor, cura, Senhor, a tua serva, e pá. Só fez uma oração simples, que o pastor estava cansadão, assim, não estava com aquele ânimo, fazer aquela oração, né? Deus cura. Quando o pastor tirou a mão, ela saiu correndo dentro da igreja e corria dentro da igreja. E glória a Deus, aleluia, estou curado. Eu, glória a Deus, aleluia, estou curado. O pastor ficou olhando assustado. Ué, o que eu fiz? Não fiz nada, né? Fiz uma oraçãozinha miojo, aquela oraçãozinha simples, pequenininha. Mas ela corria na igreja, estou curado. Muito bem. Aí ela correu no outro dia no médico.
Isso aconteceu aqui em Colombo, viu, irmão? Não foi longe, não, foi aqui. Correu no médico. Doutor, eu quero que o senhor mande fazer os exames e tal, porque é o seguinte, eu tenho certeza que eu estou curado. O médico falou, não, senhor, eu já fiz os exames, eu tenho certeza que a senhora está doente, está cheia de problema. Não, doutor, papai. Aí ela perturbou tanto o médico, como ela falou assim, olha, a senhora quer fazer os exames, a senhora vai fazer, mas vai ter que pagar. Agora não vai ter que fazer o exame lá pelo postinho, vai ter que pagar. Aí ela correu no filho dela, emprestou um dinheiro do filho e falou, filho, eu preciso fazer esse exame urgente, porque eu tenho que apresentar para o médico, para mostrar para o médico que eu não tenho mais nada. O filho arrumou o dinheiro e ela correu, fez todos os exames, pegou o resultado dos exames, estou acelerando aqui para não perder tempo, pegou o resultado dos exames, mas não entendia nada, falou, agora tem que levar para o médico, né? O médico olhar lá e ver que eu não tenho mais nada. Daí ela correu, chegou lá no posto para falar com o médico, ih, aquela mulher chata que eu já consultei essa mulher, já falei que essa mulher tem um monte de problema, já foi feito exame e essa mulher veio me incomodar, nem vou atender essa mulher, correu da mulher. E a mulher foi atrás dele, ia atrás dele, ia atrás dele, e não tinha jeito. Daí um dia ela perguntou, escuta, onde que é o consultório do doutor? Aí informaram, o consultório do doutor em tal lugar. Ela foi no consultório dele, chegou lá, e o médico, quando viu que era ela, chegou para a enfermeira e falou assim para a secretária dele, diga para essa mulher que eu não estou podendo entender, já estou saindo, né? Deu uma desculpa aí e tal, mas não teve jeito, ela entrou com tudo para dentro do consultório. Falou, doutor, eu preciso que o senhor veja o resultado dos meus exames, mas eu já falei para a senhora que a senhora tem isso e isso. Doutor, eu fiz os exames que o senhor mandou, meu filho me prestou dinheiro, eu paguei, eu quero que o senhor olhe aqui, veja se eu tenho alguma coisa, porque eu falei para o senhor que eu ia falar com o meu Deus, com o meu Senhor, e eu quero que o senhor me dê a resposta desses exames agora. Então ele pegou, não tinha mais como escapar, ele começou a ler, fulano, tal coisa, não tem mais, tal coisa, não tem mais, tal coisa, não tem mais. Nada daquilo que ele tinha testado tinha mais nela, porque ela estava completamente curada. Fé, irmãos. Fé, foi a fé que ela teve naquela hora, de buscar em Deus e receber a cura. E tem mais uma. O médico perguntou para ela como foi que aconteceu isso. Ela falou assim, eu falei para o senhor que eu ia procurar o meu Deus, e o meu Deus iria me curar. Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu na cidade de Colombo. O médico dobrou o joelho para ela e falou assim, me apresente esse Deus, porque eu tenho uma doença incurável, que médico nenhum consegue curar, eu também quero receber. Irmão, fé. Naamã estava com uma esperança tremenda, mas quando ele chega lá, e o Eliseu nem atendeu ele desanimou, estava voltando embora, de brabo, xingando. Hoje tem muita gente que volta para casa e sai da igreja xingando, brabo. Aí eu fui na igreja, mas não era aquele culto que eu queria ouvir. Fui na igreja, o louvor hoje estava ruim, estava muito fraco, o culto estava para baixo, hoje o culto estava morto. Mas que era o culto que estava morto, o louvor que não tinha graça, ou era você que veio para a igreja sem motivação nenhuma, sem fé, sem nada, veio o borocochô? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, né, com o astral lá embaixo arrastando, e acha que é a igreja que derrubou ele, o pastor que derrubou. Irmão, o pastor, naquele dia, o pastor Carlos, ele não estava inspirado em fazer aquela oração, ele só levou a mão e fez uma oração. E a mulher recebeu a cura. Mas por quê? Ela estava com fé naquela hora que Jesus iria curá-la. Quando você vem com fé, eu vou receber a minha bênção. Hoje, essa bênção é minha. Pode ter certeza. Pode ser o pastor Ricardo que está pregando, pode ser a irmã Gabi que está pregando, pode ser a irmã Isabel que está pregando, pode ser a irmã Nina que está pregando, pode ser qualquer irmão Daniel que sobe aqui e diz assim, olha, eu não sei pregar, mas vou ler um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Não vai faltar nada para vocês. Amém, amém. Recebe a cura. Porque você veio com fé para buscar. Agora, se você veio para reparar o que aconteceu, veio reparar a roupa da irmã, do irmão, veio reparar se a criança correu, brincou, se a criança gritou, você veio reparar se o irmão olhou para você ou não, cumprimentou ou não, se o culto estava alegre ou não estava alegre, tinha instrumento, tinha gente tocando bateria, guitarra, estava tocando teclado ou não tinha nada, aí você não vai receber nada. Naamã estava voltando para casa com a lepra.
novamente do jeito que ele estava. Aí, um dos seus que estava ali com ele, um dos seus oficiais, olhou para ele e falou assim: meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor não tinha feito? Teria feito, né? Então, mas ele não pediu, ele só pediu para o senhor entrar dentro do Rio Jordão e se banhar, mergulhar 7 vezes, só isso, mas nada. Mas ele estava querendo impor a sua posição. Não, lá em Damasco tem águas cristalinas, águas puras, bonitas, né? Eu não vou tomar banho nesse riozinho sujo. Hoje tem gente se achando importante, quer receber uma bênção, está com um monte de problema, está devendo para todo mundo, né? Está doente, está se arrastando, está para baixo, está quebrado, e quer vir na igreja, quer se impor, quer ser estrela. Não funciona assim, irmão. Quando a gente vem buscar, a gente tem que aceitar. É fácil nós aceitarmos quando a palavra vem assim: irmãos, hoje Deus me falou que todo mundo vai ficar rico, amanhã todo mundo vai ganhar na loteria. Ficar todo mundo alegre, né? Puxa, então vou correr amanhã bem cedo, vou jogar que eu vou ganhar na loteria. Né? A palavra, né, de riqueza, de coisa boa. Mas quando a palavra vem para dar uma chicotada, hoje o pastor está triste, né? Hoje o pastor só pegou no pé, né? O pastorzinho triste, nem vou mais lá naquela igreja. Mas ele esquece que é Deus que está falando, Deus que está usando o pastor, Deus que está usando o pregador naquela hora. Não é mesmo? Eliseu não deu a mínima para ele, não quis nem saber se ele era general, se ele era importante. Porque quem era importante na vida de Eliseu? Deus. Deus era importante na vida de Eliseu. O general Naamã era um generalzinho. Era mais um necessitado. Mais um de narizinho empinado que ia ter que cair um narizinho. Mais um narizinho lá para cima que ia ter que cair porque ele era leproso. Quem é que estava precisando? Era o Eliseu ou era o Naamã? Quem é que está precisando quando entra na igreja, às vezes, muitas vezes, quebrado, derrubado, endividado, doente, cheio de problema? É o pastor ou é a pessoa que está entrando? Às vezes, irmãos, olha, eu faz muito tempo que eu sou pastor, eu atendo outras igrejas, eu tenho falado, às vezes tem pessoas que chegam e criticam e falam um monte, eu digo: olha, é uma pena, porque você cai e eu continuo. Tem muita gente que cai, sai, mas o pastor Ricardo continua. Porque o importante para mim é Deus. Se Deus está na minha vida, eu vou continuar. A hora que eu deixar Deus, eu também vou cair. Mas enquanto eu estiver com Deus, eu vou continuar. E é isso que você tem que entender. Continue com Deus, para que você continue sendo vencedor. Amém? Aí quando aquele oficial falou para Naamã: Naamã, veja bem, Naamã, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você, mas ele pediu apenas para você se banhar no Rio Jordão, mergulhar, fazer 7 mergulhinhos lá rapidinho. Por que 7, irmão? Podia ter dado só um mergulho, né? Só 2. Mas o Eliseu também falou: não, eu vou judiar desse cara, esse cara vai ter que aprender na marra. Vai ter que mergulhar 7 vezes para aprender, para baixar a crista, né? E aí Eliseu deu uma judiadinha no Naamã, e o Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão com um problema sério, e daí alguém chega para alguém e diz assim: pois é, eu estou com um problema assim, assim, e alguém diz assim: olha, lá no pé da serra tem um cara que faz benzimento, você não quer ir lá? Mas onde que fica? Ah, lá em Ponta Grossa. Aí ele pega o carro, pega o ônibus, presta dinheiro e você manda, vai lá para Ponta Grossa. Está pifando no microfone aqui, né? Aí vai lá para Ponta Grossa. Aí chega em Ponta Grossa: onde que mora o Zé Arigó aqui que faz benzimento? Ah, ele mora lá, atravessa o rio, né? Você tem que andar um pouquinho a cavalo, um pouco de carroça, um pouco a pé, pega um barco, pega um bote, atravessa um espinheiro, e lá vai a pessoa atrás do Zé Arigó, né? Não é isso? Ele já emprestou dinheiro para ir até lá. Já está devendo para alguém para ir até lá, porque já não tinha dinheiro, está quebrado, né? Aí, mas ele vai. Aí ele corre, anda de cavalo, anda a pé, anda de carroça, faz tudo, chega lá no Zé Arigó, o Zé Arigó pede um monte de coisa para ele, ele acredita, ele faz. Mas até aí não mexeu na posição dele, né?
Eu vou lá receber, mas ele não mexeu. Porque quando ele chega lá, como é que o Zé Arigó recebe ele? Doutor. Né? O doutor nos procurou, então foi não, doutor, olha, nós vamos fazer aqui um chazinho, vamos fazer uma garrafada para o doutor, papapá, doutor. Só doutor, só tem que pagar tanto aqui, doutor. Deu o doutor, né? Rapidinho para pagar. Vai num centro de Umbanda para ver como é que fica. Um centro de terreiro. Chega lá, o caboclo do terreiro, quando recebe, doutor, o senhor vai ter que comprar tantas velas, tantas fitas, tanta isso, tanto aquilo, e não sei o quê, papapá, vai ter que pagar tanto. Aí ele se sente importante, eu vou pagar, mas eu vou receber o meu. Né? Eu sou fulano de tal. Mas quando ele vem na igreja, e o pastor diz assim, olha, você vai ter que vir aqui segunda, terça e quarta-feira, orar pela tua bênção. Eu não vou com isso nenhum. Não é verdade, irmãos? Foi o que aconteceu com Naamã. Naamã teve que baixar a crista e entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E quando ele mergulha pela 7ª vez, ele vê que ele está lá curado. A pele dele se torna como a pele de uma criança. Aí ele corre para o Eliseu e diz, Eliseu, hoje eu sei que existe Deus em Israel. Às vezes não conseguimos entender como é que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha na vida da gente de uma tal maneira que nós temos que passar e muitas vezes enfrentar e muitas vezes acontecer certas coisas para nós entendermos que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. O que muita gente muitas vezes não dá valor. Muita gente acha que Deus é igual a qualquer deusinho que tem por aí. Muita gente acha que Deus é igual a qualquer coisinha que tem por aí. Não, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é santidade, Deus é Deus. Ele é acima de todas as coisas. Ele é acima de tudo aquilo que você pode crer, tudo aquilo que você possa entender, tudo aquilo que tua mente, tua vã filosofia possa alcançar. Deus é Deus. E se você quer ser abençoado por Ele, você tem que começar a entender o que é Deus. Você tem que começar a respeitar o que é Deus. Você tem que começar a adorar a Deus. Você tem que começar a entender a essência de Deus na tua vida. Não é dizer assim, eu vou à igreja e tem que acontecer, e Deus tem que fazer. Deus não vai empregar de ninguém. Deus é Deus. E quando nós passamos a entender isso, irmãos, uma garrafinha de água como essa, cura a pessoa do câncer. Porque Deus coloca uma química ali, para curar o câncer. Uma garrafinha de água dessa, cura uma pessoa de qualquer enfermidade que o médico já havia desenganado. Mas a pessoa tem que entender que é Deus fazendo. Amém, Jesus? Cura, libertação e tudo aquilo que nós precisamos só vem somente de uma fonte. Deus. Não tem outra maneira. Não existe outro meio. Não existe outra fórmula. A única maneira é Deus. Amém? Fica de pé. Mão de céu. Glória a Deus. Ontem, quando eu falei que nós iríamos colocar água no corredor, eu falei, se você sentir no coração, toca na água, faça aquilo que você sentir. Muita gente ficou meio acuado ontem, meio com medo. Naamã ficou assim, será que eu entro nessa água ou não entro? Acho que eu não vou entrar, não. Lá no Damasco tem água cristalina, né? Não precisa ficar com vergonha, nem com medo, nem apreensivo. Ore a Deus, porque dentro de uma caixa dessa tem uma garrafinha de água. São 72 garrafinhas, né? 70 e qualquer coisa aí. 71, 72 garrafinhas. Uma delas vai ser tua. Aquela que você vai levar para casa. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Dê uma química para cada pessoa.
Porque Deus é Deus. Tem uma química para aquele que está buscando pela libertação do vício. Então a garrafinha que você vai pegar, mas pastor, está tudo misturado, está dentro das caixas, não importa. Deus sabe a qual que você vai pegar. Essa é para você se libertar. Essa é para você levar para aquela pessoa que está com problema de vício. Essa é para aquela pessoa que está com aquela enfermidade. Essa é para aquela pessoa que está com um problema que precisa de libertação. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então essa garrafinha está separada por você aí, ó. Pastor, mas eu nem peguei na garrafinha. Não, mas já está separada para você. Deus já separou. Por isso que quando você orar, irmão, ore com fé. Ore com fé. O que Eliseu fez com Naamã? Naamã, quer ser curado da lepra? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Não foi Eliseu que foi lá botar a mão nele, não. E essa campanha, eu sempre faço campanha, os irmãos sabem disso, eu faço campanha, coloco a mão, eu oro dessa campanha, Deus falou, né, maninho? De jeito nenhum. Hoje, essa campanha vai ser, cada um vai ter que buscar pela sua bênção. Então você vai orar, com fé. Aí você não vai dizer assim, poxa, mas o pastor, hein, sacana, né? Não, o pastor está fazendo o que Deus mandou, ore com fé. Uma garrafinha dessa é sua. Ela tem que acontecer, né, irmã Gesiana? Coloca as mãos em direção à garrafinha agora, à caixa. Comece a falar com Deus. Comece a apresentar a Deus agora a tua causa. Diga, Senhor, uma garrafinha dessa é minha. E sendo minha, eu quero a minha bênção. Enquanto a Carmen louva, eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses brilhos brilharem, eu irei cada vez mais mergulharei naquilo que Deus vai curar pessoas através dessa campanha de coisas que você nem imagina. Vai fazer libertações de coisas que você não faz nem noção.
glórias eu te dou, Senhor. Dá uma forte salva de palmas. Talvez você não tenha visto, irmãos, mas rompeu cadeias aqui hoje. Correndo está ele. Oh, glória a Deus. E amanhã vai ser maior ainda o milagre. Vocês vão ver o que vai acontecer até amanhã. Pode trazer as caixas para ouvir, desceu. Amanhã vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Amém, Jesus? Hoje rompeu cadeias. Glória a Deus. Caiu correntes hoje. Pessoas aprisionadas caíram. Correntes, cadeias. Você vai ver o que vai acontecer. Aí vocês vão entender o porquê que Deus me tomou de fazer dessa maneira. Eu sei que quando Deus me toca, irmão, não tenho. Eu nunca disse não a Deus. Eu sei que quando Deus me toca, é para fazer e eu faço. E não quero nem saber se alguém gostou ou não gostou, porque eu sei o que Deus está fazendo. É milagre. Vocês vão ver. Amém? Os irmãos podem sentar, irmãos. Vamos orar pela mesa? Glória a Deus.